Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Empresas e Negócios e hoje é um destaque empresarial. Por quê? Nós temos uma empresa comemorando 40 anos. Qual a empresa que consegue comemorar 40 anos num crescimento sempre ascendente, numa escadaria que não tem fim, em breve nos jornais locais? Porque 80%, 85% das empresas que começam fecham suas portas. 15% ou 20% no máximo sobrevive. Agora, sobreviver 40 anos tem que ter dedicação, foco, bom atendimento, sentar na porta praticamente da empresa, que nem o Bradesco fazia com seus gerentes. E quando o cliente sai meio reclamando, ir atrás dos clientes e perguntar para ele: o senhor não foi bem atendido no nosso estabelecimento? Então, isso é o sucesso de 40 anos. E vejam bem, uma pessoa que já participou de todas as entidades que existem em Farroupilha, fundações de entidades, durante as entidades, foi presidente de várias entidades, rotariano, enfim, se fizesse só o currículo dele, eu ficaria uma hora aqui. Então, nós vamos falar hoje com Sérgio Luiz Rossi, que também já foi político, que já foi prestador de serviço voluntário em várias empresas, colabora com a cidade de um modo geral, foi presidente de Câmara, só não foi prefeito porque nunca botou um nome, eu acho, mas isso talvez a gente deixe para uma próxima apresentação. Sérgio Luiz Rossi, obrigado pela sua presença. Câmara 3 para dar o teu oi para os nossos telespectadores. Nosso boa noite, nossa saudação aos telespectadores. Obrigado pelo convite de estar aqui, fiquei muito feliz. E realmente é uma data importante que 40 anos de trabalho, de dedicação a uma empresa, nós temos que realmente frisar isso, nós temos que valorizar isso. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder dividir isso com os telespectadores. Porque e os internautas, Sérgio, que são mais que os telespectadores. E os internautas. Eu não poderia, nem faria sentido eu segurar essa alegria, essa felicidade somente para mim. Eu tenho que dividir com as pessoas que me fizeram chegar até aí, né? Que são os meus clientes, meus amigos, meus conhecidos, meus funcionários, e também agradecer a Deus que me permitiu sempre fazer essa escalada com saúde, com firmeza, com sabedoria. Então, vamos em frente. Sérgio, tu com 40 anos de empresa, tu gosta de trabalhar no sábado, no feriado, às vezes. Isso está dentro de ti, querer atender, porque dinheiro para ti já não é mais problema. Tu já está estabilizado, já está aposentado, já recebe do Lula todos os meses, né? Tá tranquilo, né? Mas o que te leva a levantar num feriado, em vez de pescar com os amigos, ou de andar de carro, ou de andar de quadriciclo, que tu chegou uma vez, comprou um meu, deve ter dado umas 2 voltas naquele quadriciclo. O que te leva a levantar e ir num feriado trabalhar? Não, na verdade, a empresa, ela é a minha vida. Veja você que 40 anos pode ser que seja metade da vida, tomara que não, né? Mas é quase uma meia-vida de um ser humano. Então, lá está a minha marca, meu trabalho, lá estão meus clientes. Eu me localizo sempre estrategicamente no meio da loja para cumprimentar todos os dias meus amigos, meus clientes, as pessoas que frequentam a nossa loja. A 4 passos do corredor, para quem não bem pertinho do corredor, para que eu possa sempre ver quando os clientes saem felizes, ou quando eles saem não felizes, também nós conversamos, ver o que aconteceu. Faltou um produto, de repente? Às vezes, caso raro, né? Às vezes falta um produto, a gente vai anotando rapidamente para repor. Então, essa dedicação, esse carinho, esse amor que eu tenho pela empresa, não é o fato de ter, não ter, de ser ou não ser, é o fato de que é um propósito de vida. Fazer com que ela tenha a maior longevidade possível, de maneira saudável, né, que a empresa seja saudável, financeiramente, economicamente, e que a gente consiga também ter uma imagem boa junto à nossa comunidade, porque de nada valeria a pena nós estarmos aqui com uma empresa que completou 40 anos e termos uma imagem ruim
junto à comunidade, junto aos nossos clientes. Então nós cuidamos muito diariamente de nós transmitirmos boas mensagens para o nosso cliente e também de termos uma imagem boa junto à nossa comunidade, que é isso que faz com que a empresa cresça. Ninguém gosta de fazer compras, ninguém gosta de frequentar uma loja cuja imagem é ruim. Então as pessoas vão evitar de entrar nessa loja. Então nós trabalhamos muito em cima disso e o fato de trabalhar num sábado de manhã, num sábado de tarde, num feriado, isso não nos importa. Sabe quando você faz uma coisa que você ama fazer? É isso. Quem move o mundo é o amor. Eu amo o que eu faço. Vou continuar até que Deus me permitir a cuidar bem da empresa, fazer com que ela cresça, fazer com que ela gere sempre aproximadamente 30 empregos, com todas as suas obrigações em dia. Então, dentro do possível, vou continuar sempre com essa dedicação e fazer a empresa crescer, porque se eu parar de crescer, eu fico fora do mercado, né? Então eu preciso crescer cada dia um pouquinho. Sérgio, você tem 40 anos, eu construí esse prédio, comecei em 87, então são 36 anos, né? Isso. Então eu tinha 4 anos só de empresa quando eu comecei a comprar lá e fiz o modesto prédio, tudo na sua loja, pelo atendimento, pelo um preço muito bom, né? Porque a gente na época conseguia pagar à vista, então era uma época boa, né? Então a gente chorava no preço e fechamos tudo contigo, do ferro à pintura, foi certo. Tudo, salvo o que tu não tinha, tipo as aberturas na época, claro. né? Mas assim, tu teve 2 endereços só na vida do Sérgio Rossi, material de construção? 3 endereços, o primeiro porém, onde? Todos num eixo de 100 metros. O primeiro onde? O primeiro é ao lado de onde está hoje Estofados do Origão. Ao lado. Ao lado. Tinha o despachante Molão, com uma salinha de 60 metros quadrados, e a sala ao lado era mais 60 metros quadrados, é aquela que nós iniciamos nosso trabalho. Uma sala de 60 metros quadrados e o porão da casa, então a gente aproveitava para estocar material. Olha só. E daí tu te mudou aonde que era Fiat, viu? Aí mudamos aonde que tem hoje uma oficina mecânica, no início da Avenida Santa Rita, ou seja, 40 metros longe, né, de onde eu estava, né, só atravessar a rua. E depois mudamos mais uns 100 metros para o lado, que é onde está hoje. Então, tudo aí por perto. Já prédio próprio daí. Isso. No Santa Rita não era prédio próprio, mas era também um prédio não muito adequado para esse crescimento. Era pequeno, estava muito espraiado ali, né? Isso. E aí, então, nós fomos para esse endereço, onde que tínhamos uma loja de 1.900 metros quadrados, daí construímos mais 1.100 metros quadrados num anexo ao prédio existente. 3.000 metros hoje é a tua loja. Isso, mas os depósitos são 6.800 metros quadrados. É uma mega empresa da Serra. É boa, é uma empresa boa, nós temos nossos produtos todos estocados, não no tempo, né? Todos eles nos depósitos, então é uma tranquilidade até para ter bons produtos para entregar para o cliente, né? Então são bem armazenados. E é uma estrutura boa, Nós esperamos que o mercado também nos ajude, né? Claro. Porque este ano de 2023, esses primeiros 5 meses, especialmente, a gente teve várias dificuldades. O povo, de um modo geral, está esperando ver o que vai acontecer do governo, como é normal no início, né? Uma incerteza muito grande. Mas normal no início. A troca de governos gera uma certa apreensão sempre, mas nesta vez em particular gerou um momento de muita expectativa. Uma decepção meio geral, né? Principalmente na cidade, né, Sérgio? Isso. Porque aqui 80% votou do outro lado, né? E os juros também estão altos, faz com que muitas pessoas, muitas empresas não estejam investindo, estão deixando o dinheiro em aplicações, que está bem atrativo, e isso faz com que o mercado se retraia um pouco. Mas eu diria assim que quando nós não pudermos atingir 100% das metas, vamos atingir o máximo possível. Claro. E vamos dimensionar a empresa dentro desse máximo.
Então nós temos que ter a sabedoria de que nem tudo está sempre 100%. Então quando não está 100%, nós temos que nos adequar e fazer com que se atinja a maior meta possível. Mas, Sérgio, com relação à pandemia, por exemplo, o teu setor foi um dos que estourou, porque o pessoal ficava em casa, não, vamos trocar o assoalho, vamos trocar o piso e tal. Claro. Então, tem gordura sobrando aí, enfim, nessa onda da pandemia que todo mundo caiu, né? Sim, isso é fato verdadeiro que não pode ser ignorado. Na época da pandemia, com o tal do fique em casa, né? Então muitas famílias resolveram transformar o seu ambiente daquele momento num ambiente bom, saudável, com aquele terrorismo todo da pandemia, né? E aquela situação muito adversa que surgiu aí. Então as pessoas ficaram realmente muito em casa e aí realmente investiram. E nós, na loja, logicamente, também fomos no embalo, né, de mais clientes, mais faturamento, mais participação no mercado naquele momento. Chegou a faltar mercadoria em alguns pontos. Claro, né? Em alguns casos faltou mercadoria, até porque muitas indústrias estavam com problema de produção, né? De produção pela falta de funcionários que estavam em casa contaminados pelo Covid. Então muitas indústrias, muitos fabricantes de produtos para nossas lojas, eles tiveram dificuldade de fabricação, porque deu muitos surtos que atingia empresas com um grande número de funcionários. Sem dúvida. Né? Então isso dificultou um pouquinho. Mas no geral assim foi como vou dizer, nós estivemos presentes em grande parte das famílias que tiveram que ficar mais em casa. Então, que bom que a gente pode deixar um lar mais bonito, um lar mais adequado para aquele momento. E hoje a gente vê que o pessoal deu mais valor para o lar também, né? Porque antes, assim, naquela correria do trabalho, não ficar em casa e só ir dormir, tu acabava relegando, né, para um segundo plano, né? Hoje parece que o pessoal... Mesmo assim, tu sentiu essa queda, que não é só no teu setor, né? Tu fala com os colegas, tá geral, né? É a nível de Brasil, essa queda de consumo é a nível de Brasil. Tanto é que, como não há tanta procura, tu veja que nós estamos quase numa deflação já novamente. Então, isso O que é bom por um lado, que também dá uma equilibrada, porque na pandemia o que aconteceu? Claro. Muito fornecedor também se aproveitou, né? Não tenha dúvida. Especialmente os monopólios ou essa turma que não tem tanta concorrência no Brasil, eles realmente se valeram muito. E eles apertam, não querem nem saber, não quer, não compra, né? O setor siderúrgico, por exemplo. Sim, isso é um monopólio. O setor siderúrgico foi uma vergonha para acontecer. Sempre tem a desculpa da importação, da exportação. Isso, mil desculpas. Então depois o mercado foi se retraindo, e, logicamente, tiveram que fazer uma retração de preços também, logicamente. O que também não é normal, eles baixar preço, né? Mas eu diria assim que, passado esse episódio da pandemia, etc., já vão aí diversos meses, hoje eu acho que o mercado do material de construção e decoração está assim, muito positivo com relação a preços. Nós tivemos, assim, nos últimos 5 meses... cerâmicas voltaram 30%. Opa! Uma retração de preço de 30%. Porcelanatos 20%. É substancial isso, né? Ferro de construção 30%. Caíram na real. Telhados de brasilite, aluzinco, alumínio, nessa faixa de 30%. Olha só. Sim. Teve uma adequação ao que era. Tirando aquele salto no período de pandemia que houve em alguns produtos, que se valeram, veja que do que eu falei até agora, são quase só monopólios ou quase isso, né? Sim. Então, essa volta à realidade, e isso ficou muito bom. Hoje, vamos pegar assim, falando de maneira bem simples, uma cerâmica que se vendia a R$34 há um ano atrás, hoje você vende a 25, R$24,90. Olha só. Né? Uma outra que se vendia a 29, se vende hoje a 19. Sim, uma
ficou bem interessante para quem hoje está pensando em construir ou reformar. Está um momento bem bom de preços. Eu sei que a dificuldade do dinheiro, né? As famílias estão com um orçamento muito apertado, na sua grande maioria, um orçamento bem apertado, mas dentro dessa dificuldade, eu acho que os preços do material de construção hoje, eles, nessa volta à realidade brasileira, eu acho que ele ficou muito mais próximo do consumidor do que estava. Sérgio, falando em produtos, como nós pegamos algumas imagens da loja hoje, enquanto a gente fala, a gente vai pôr as imagens junto aqui. Tá. Até porque o Itu não vende mais, né? Nós já estamos meio passados, né? Muito cabelo e tal. Mas então nós estamos mostrando os produtos. Quantos produtos tu tem na loja hoje catalogados? São 20 mil produtos pronta entrega. Pronta entrega. Pronta entrega. 20 mil produtos é produto. Né? São 20 mil litros, então... o nosso raciocínio sempre foi de crescer o número de produtos conforme o ano. Então, 2020, 20 mil produtos. Aí, 2021, nós tínhamos como meta 21 mil produtos. 2023, isso seria um acréscimo no nosso mix de 1000 produtos, 1000 itens ao ano. Mas daí não foi possível. Porque então, é muita coisa. Claro, né? então assim, não se consegue mil fornecedores no ano, né? Mesmo que... Não, os meus fornecedores às vezes tem muitos itens, né, do mesmo fornecedor. Com certeza. Mas aí a gente chegou num momento que a gente achou melhor dar uma segurada nos 20 mil litros, que já é bom. 20 mil litros dentro de uma loja, tudo a pronta entrega, porque não adianta eu trabalhar com item que é do fornecedor que vai chegar não sei quando. Não, produtos para entregar hoje. Né? É um diferencial, né? Que é o nosso diferencial. Então veja você que se você quiser hoje uma telha tipo tal de 13 metros de comprimento para entregar amanhã, combinado. Que horas vou entregar amanhã? Fechado. Isso. Então coisa assim que não se encontra em geral, nós temos. Aí você quer um pacotinho de percevejo. Tem lá. Isso. Aí você tem coisas assim que nem eu não acredito que tem lá. Mas é tu que compra ainda. Claro. Taxinha para sapato. Né? O que tu imaginar? Sérgio, todos os tipos de silicones, sprays, todas as cores. E aí depois nós entramos num outro ramo que é também a cidade tinha carência disso, que é na linha de tapetes, né? E lustres. A gente achou que Farroupilha precisava muito de uma loja que investisse nesse setor, lustres e tapetes. Tu criou uma loja dentro da loja, praticamente. Isso, então tem um setor muito bacana lá com preços altamente competitivos. Às vezes tem um pessoal que vai para Caxias, outros lugares, olhar o preço de um lustre e volta assim, mas eles querem que a gente garanta que é a mesma marca, a mesma referência, mesmo preço, porque a diferença para a nossa loja com outra que eles olharam é muito grande. É que tu compra em quantidade, né? Compra em quantidade. Aí a gente olha, referência igual, fornecedor igual, tudo igual, e a diferença de preço é enorme, o cliente leva na hora. Então nós investimos bastante nesse setor de lustres e tapetes, ficou bem interessante. Departamento de decoração. Isso. Um outro setor também que é muito importante, que também nós tínhamos uma carência na cidade, a gente investiu bastante nisso, foi o setor de Decorflex, pisos vinílicos. A gente investiu bastante nisso também. E aí vem também então toda a linha de pisos vinílicos, pisos emborrachados, tapetes para entrada de prédio, e também os pisos laminados, como você tem maravilhosamente lindo aqui no estúdio. É duplo clique que fala, contra a água. Tem o clicado, tem o colado, enfim. Então a gente está investindo naquilo que a gente percebe que a nossa cidade tem algumas carências, a gente vai investindo, e o cartão de visita nosso realmente é pronta entrega. Pronto, entrega. Mas assim, dentro dos produtos, não aquele que tu gosta de vender, claro, ou aquele que é mais procurado, mas qual assim que tu realmente considera um carro-chefe, fora o cimento, a areia e a madeira e o ferro, né? Bom, o carro-chefe da empresa hoje, ele é pisos, cerâmicos e porcelanatos. É o teu chão maior. Ele é o nosso maior investimento. Mas quando você tem 20 mil itens, esse investimento ele acaba
se espalhando dentro da empresa, né? Se dilui pela quantidade. Isso. Né? E aí então nós notamos, por exemplo, que uma carência que tinha era de bons preços em argamassas. Então nós investimos bastante também em argamassas para colocação de pisos cerâmicos e porcelanatos. Então às vezes acontece de nós perdermos, não se ganha todos os orçamentos, logicamente. Às vezes acontece de nós perdermos um orçamento de pisos ou de porcelanatos, mas a gente ganha toda a venda de argamassas, rejuntes, espaçadores, etc. A gente ganha toda essa outra parte que a gente também investiu muito nessa área. Perde o negócio, mas não perde o cliente. Não perde o cliente e ganha uma parte do negócio, né? Porque na obra vai tudo isso. Porque é melhor dividir o bolo do que não comer nenhuma fatia. Isso, né? boa colocação. Essa eu queria agora. Você. Boa, mas é boa colocação. Então hoje a gente trabalha com 3 marcas de cal, 3 marcas de cimento, que é muito importante. Mas coisa... Não, só aquilo que o mercado consome, aquilo que os pedreiros gostam de usar, aquilo que as construtoras pedem. Não adianta eu colocar uma coisa que vai dar problema. Sim. Não podemos mais participar disso. O teu nome está em jogo hoje, né? O nome da empresa... 40 anos pesa, né, Sérgio? O nome da empresa está em jogo e também como a empresa leva o meu nome, nós temos que sempre cuidar muito de zelar que é o nosso maior capital, né? Quando a gente for, os bens poderão ser vendidos, mas o nome vai permanecer, claro, né? Por muito tempo. Não, e Deus botou a gente nesse mundo para deixar boas marcas. Eu também, acho que sim, um legado que se fala, né? Isso, um bom legado. Eu nunca sei mesmo o que é um legado, eu só sei que o nome tem que estar limpo. Não, na verdade, imagina as pegadas de um leão na floresta. São pegadas firmes, são pegadas que ficam no tempo. E nós, por onde nós passamos por esse mundo, nós temos que deixar boas pegadas, boas marcas, né? Marcas que sejam eternas, que realmente um dia quando as pessoas lembram da nossa empresa, ou lembram da gente, que lembram de uma marca boa, né? Então isso eu acho que nós temos que deixar nessa passagem por esse mundo, deixar boas marcas. Sérgio, quando tu começou há 40 anos atrás, nós tínhamos 1, 2, 3 no máximo, né, revenda de material e tal. Então tu era aquele novato que estava enfrentando os gigantes, né? Hoje, assim, tu considera que existe uma disputa maior, porque abriu várias ferragens, abriu produtos que só tu tinha, essas ferragens também tem, né? Que são parceiros nossos aqui também, e eu acredito que não existe inimigo na cidade, existe parceria, né? Claro. Mas assim, o teu momento inicial foi difícil, como todo momento de começar, né? Tu não ficou grande de uma hora para outra, demorou, vamos supor, uns 5 anos mais ou menos, né? Para começar. Um período, né? Porque tem amigos que dizem assim, mas o cara fez sucesso da noite pro dia. 20 anos depois. Então, Sérgio, o que tu sente hoje o mercado, assim? Está mais acirrada a concorrência? Os produtos que tu tem, o outro também tem? Como é que funciona isso, assim? Claro. Isso se sente, a empresa também teve que se reinventar em cima disso, porque nos bairros da cidade surgiram muitas lojas, muitas ferragens, especialmente a linha de ferragens. Que não é só ferragem, né? Hoje. Vendem muitas coisas, agropecuária, etc., né? Então, claro que a loja sentiu alguma coisa, lógico. Então, o que a loja tem que fazer? Ela tem que se reinventar e tem que se redirecionar, né? Porque, mas todo inverno que passava eu vendia 3.000 canos de fogão. É mesmo? E agora tu vende quantos? Agora eu vendo só 1.000. Porque os outros 2.000 as ferragens vendem. A lojinha do bairro vende, entendeu? Todo mundo está vendendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que redirecionar meu investimento em outros setores que essa concorrência não me atinja. Porque, na verdade, esse surgimento de muitas ferragens e pequenas lojas nos bairros, isso é muito importante para o consumidor. Que ele tenha pertinho da sua casa, boas ferragens, bons preços. Aliás, isso é uma coisa que sempre... Não é porque a loja tem uma ferragem pertinho da sua casa que você vai pagar mais caro um produto, não é? Mas é muito confortável, é muito bom que os bairros tenham muitas empresas que surgiram aí. E é uma concorrência salutar.
e até uma pequena ferragem que um dia poderá ser maior que nós. Então acho que isso é bacana, como nós também iniciamos pequenos, 60 metros quadrados de loja. Então eu acho que é muito bacana ver esse crescimento surgindo em empresas novas que estão aparecendo. Eu acho que é muito bacana isso. E o consumidor do bairro agradece porque também tem mais perto de si novas empresas que surgiram oferecendo produtos. Tu ainda tem uma vantagem, ali mesmo estando no centro, que tu tem uma facilidade de estacionamento pelas ruas ali, que não são muito, né? Mas hoje, essa facilidade de não ter que pegar o carro ou facilidade de estacionar é um diferencial, Sérgio, que o meu gerente, meu diretor do Bradesco, há 38 anos atrás, disse assim, eu escolhi na entrada da cidade, fora do centro da cidade, mas uma via que dá acesso a tudo que é lugar. E botou o Bradesco ali onde é que é hoje. Olha certo. A visão do cara há 38 anos atrás. E tu não foi diferente, tu nasceu ali, né? Sim, na época que nós construímos essa loja onde estamos hoje, então o engenheiro fez esse recuo todo para fazer o estacionamento e tal. E eu brigava com ele, porque eu achava que esse estacionamento todo não precisava, porque isso daria para fazer uma loja maior nesse estacionamento, e não deixar tudo para estacionar. Hoje eu me arrependo de não ter recuado mais um pouco para deixar o estacionamento maior, porque o nosso cartão de visita hoje é a facilidade de estar bem pertinho da entrada da porta da loja, né? E não só na frente, como as vias ali próximas, elas normalmente têm vaga, né? Sim, as vias próximas têm vaga, mas o conforto realmente é estacionar bem na frente da loja. Então, normalmente tem vaga sempre em aberto lá, ou bem próximo. Pelo giro, né? Sérgio, assim, com relação a esse teu dia a dia, assim, quando tu começou, tu tinha aquela equipe que durava mais e tal. Hoje está mais difícil, o jovem, ele pula mais de emprego? Como é que tu vê isso hoje? A rotatividade, não tem como negar que ela aumentou. Eu tenho alguns pilares na loja que eu não abro mão e que estão comigo. Tem gente com 30 anos, 20 anos, 15 anos, 18 anos, 12 anos. Mas tem uma parte da equipe que ela gira, especialmente na parte mais jovem. Tá bem difícil de arrumar jovens hoje comprometidos com a empresa, com as metas, com os cuidados com o cliente, com os cuidados com os estoques. Então tá bem difícil. Nós sempre temos a equipe completa, mas tem que ser bem construído. E quase sempre as melhores experiências que nós temos na empresa hoje são jovens feitos lá dentro. Claro. Não tem mais como trazer, até dá para trazer, às vezes dá, inclusive dá certo, trazer pessoas já prontas que vieram de uma outra empresa. Normalmente não tem sido um bom negócio, na sua grande maioria. Voltando ao Bradesco, o Bradesco não aceitava um que fosse ex-bancário. Por quê? Porque ele vinha com aquela Itaú na cabeça, ou com outro banco, né, o sul brasileiro. Ele queria fazer a cabeça, né? E é o que tu aplica hoje também, né? Mas assim, eu soube de uma conversa aí que um grande reconhecido empresário botou um neto para trabalhar contigo lá, e ele estava muito feliz, porque disse que esse neto, quando saísse dali, ele teria uma experiência muito grande. Claro. Né? E tu te lembra de cabeça, não? Meu amigo Vicente Barbizano, ele tem um neto... Tu viu como eu sei quase tudo nessa cidade? Tá bem informado. Ele tem um neto bem bacana, filho da Isabel. Isso, advogado. E eu fiquei muito contente que ele visualizou na nossa empresa um início de vida profissional. É um jovem aprendiz. Está estudando, trabalha lógico, com nós né? meio-dia, o restante do tempo estuda e faz cursos, etc. Mas é uma pessoa bacana, de boa família, né? Eu tenho dois sempre jovens aprendizes na empresa hoje. Tem um do Senac e esse daí que não está no Senac, mas está estudando. Então é uma experiência boa. Eu sempre tenho na empresa, dois jovens. Isso é muito bom. E alguns, antes de acabar com o curso do Senac, ou logo em seguida que termina, já são efetivados. E outros vão para o mundo
mas nunca esquecerão desse estágio de 2 anos que fizeram na nossa empresa. O que não é fácil, porque tu é um gerente exigente, né? Um diretor, dono. Nós temos uma linha firme, Claro. que os pais, inclusive, gostam muito dessa linha de cuidado com os filhos. Claro. É uma empresa que leva muito a sério o que faz. Claro. Então os pais gostam disso, de deixar os filhos nesta mão, Sim. de pessoas que não vão lá para brincar. Isso aí. Né? Com responsabilidade. Então eu tenho até funcionários que às vezes me dizem, Sérgio, eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Legal. Estou aqui para levar felicidade para nossos clientes. Que bacana. E crescer junto com eles. Uhum. Então eu acho bacana quando o próprio funcionário fala isso, é muito bom. E é isso, então tem que... o mercado hoje não está oferecendo grandes profissionais prontos, nós temos que fazê-los. Isso eu ouço da Big Fair, eu ouço da SAS, eu ouço da Tramontina, eu ouço de muitos lugares que os melhores profissionais hoje são feitos dentro da própria empresa. Hoje, quando o Alan foi lá fazer a filmagem dentro da tua empresa, mostrar um pouco a grandiosidade que é o teu comércio, né? O que tu pediu para destacar mais, que tu te lembre aqui agora? Tudo. Tudo? Mas aí ele ia ficar 3 dias lá dentro, né? Não, é bacana porque ele tem um trabalho profissional muito bom. Sim. Nós temos um equipamento bom também, né? A gente tira a real da... Então ele começou filmando a entrada da empresa, e daí então ele conversando comigo, foi dando destaque então, para tapetes, para lustres, para pisos laminados. Eu vi bem o roteiro que ele fez, mas não me meti em nada. Acompanhou a distância. Deixei ele bem à vontade, porque eu acho que ele foi lá para isso, para ele é profissional. dar o visual que ele pensa ser melhor. Depois ele foi indo para o lado de metais, né, que também a tua variedade é monstruosa. Sim, ele trabalha com marcas boas de metal. Decorflex, depois ele foi para parte de tintas e ferragens, escadas e portas e janelas. E assim, o geral da loja, pisos e porcelanatos, que ele também focou bastante. Tem bastante ali, né? Então, acho que é isso, a empresa era isso. A nossa empresa não tem muito segredo, viu? Não? Não. É um livro aberto? Praticamente, o faturamento mensal que a gente tem que atingir, todos os funcionários compartilham. Que legal. Todos não os tem segredo. Sabem. Não, uma vez isso era escondido, 7 chaves. Sim, não, a empresa precisa faturar tanto, mas era escondido. Não, hoje é posto no balcão. Os funcionários manuseiam isso diariamente. É uma motivação para eles, né? Claro. E eles têm metas para atingir, são comissionados. Então hoje eles participam desse trabalho. Que legal. Para a nossa empresa ter uma vida saudável, uma parte financeira saudável, econômica, ela tem que vender X. E aí todos participam disso e ficam felizes quando isso acontece, porque sabem também que o seu emprego e o seu crescimento dentro da empresa também acontece. E a remuneração cada vez aumenta mais porque é comissionado. Claro, o comissionado, ele faz o seu salário. Isso aí. Né? Então, acho que está bem, 40 anos, um bom momento, vou dizer para você e para os telespectadores. Está feliz, então? Claro, estou muito feliz porque nós temos hoje que compra na nossa loja o vô, a avó, o filho e o neto. Eu acho muito bacana isso, dos nossos 40 anos de empresa. Aquele rapaz que vinha comprar no início da loja, hoje já é avô. E ele vem junto com o filho e o netinho comprar na empresa. Isso não tem preço que pague. Tu está falando com o pai e avô praticamente, que a minha filha e o Matias são clientes teu lá há muito tempo. Né? Isso. E a Tayla com certeza vai ser. Olha aí, eu até não tinha pensado nisso, mas você... Esqueceu dos Gomes? Você, a filha, né, o genro... E a outra filha mais nova. E daqui uns dias a filha mais nova também vai crescer e, se Deus permitir, vamos estar firmes e fortes, e ela vai também frequentar a nossa loja. Eu vou morrer com 95, eu não abro mão disso. Né? Tá bom. E dormindo ainda. Né? Tá bem. Então, isso aí tem um valor, Glacier, muito, muito importante. Claro. Telespectadores entendem o que eu estou falando. Então, vinha lá, no início da loja, vinha um cidadão lá, que depois então se tornou pai,
e agora se tornou avô e a família toda continua prestigiando a nossa loja. Então Legal. isso é muito bacana. É o nosso maior capital. Com certeza. Vamos falar sério. Com certeza. O nosso maior capital é esse aí. Então, eu sempre tenho que agradecer a todos, porque é uma vida. É uma vida. Né? É uma vida. E fazer com que as pessoas tenham vontade de sair lá do outro canto da cidade e passar em frente a um monte de lojas. E o cérebro dessa pessoa comanda. Você vai comprar lá na loja Sérgio Rossi Materiais de Construção. Você vai comprar lá. Você passa em frente a diversas lojas. Dá uma tentação de parar, não dá? Claro que dá. Mas o cérebro comanda. Não, vai lá, que lá você é de casa. Vai lá, que lá o teu pai comprava lá. O vô comprava lá. Vai também lá. Então, isso tem um valor inestimável. Né? Sérgio, e tu tá cercado ali, por exemplo, tem uma grande empresa na cidade, né? Que tem 3 lojas na cidade. Quando é que nós ia pensar que uma loja de material de construção, e eletrodoméstico em geral, ia ter 3 lojas numa cidade com 75 mil habitantes? Eles vieram para cá, não tinha 70, né? Então é uma coisa assim, a cidade é muito pujante, né, Sérgio? Claro, a concorrência, logicamente, ela não pode ser ignorada. Ela existe, mas como bom administrador, nós precisamos sempre achar saídas para isso. Nós precisamos encontrar maneiras de sermos mais atrativos do que o nosso concorrente. Isso aí. Como ser mais atrativos? Criando melhores produtos, melhores condições, melhores formas de pagamento, entrega rápida, entrega correta. E quando a entrega tiver algum probleminha que não estiver 100% correta, a facilidade de conversar com o proprietário, ou a facilidade de conversar com o gerente da loja, ou a facilidade de resolver o assunto que pode acontecer, de uma telha brasilite dar um vazamento. Então, como é que se resolve? A gente vai até a empresa, conversa com o gerente da loja, não resolvido, conversa com o Sérgio. O Sérgio está no meio da loja à disposição. E aí sai a solução. Então, essa facilidade que nós temos de relacionamento com o nosso cliente, outras empresas não têm. Muitas outras empresas que concorrem conosco não têm essa facilidade. O cliente em Farroupilha gosta muito de ser chamado pelo nome. Sim. As redes, por exemplo, não têm esse tratamento com os clientes. Outras lojas têm dificuldade em fazer isso. Nós temos essa facilidade. São 40 anos de história, né, Sérgio? E uma coisa assim, nós não vamos falar em política, mas eu te uso como exemplo várias vezes. Um bom exemplo. Tu é um comerciante, tu sempre trabalhou em várias entidades voluntariamente, como o Rotary e outras tantas, né? Participa de todos os bingos, né? Nunca deixou de ir num jantar beneficente, né? Sempre presente. E foi político por muito tempo. E essa veia política de querer melhorar a cidade onde se vive, isso está nos bons cidadãos. E eu me considero um deles, assim como tu sempre foi. Né? De querer melhorar, independente de governo. O governo a gente aposta bastante, não deu certo. Mas nós vamos criticar esse governo. Uma crítica ou uma reclamação tem por trás uma vontade de melhorar. Né? A gente não reclama só porque é brigão ou porque é reclamão, né? E a gente cobra. Como é que tu conseguiu separar isso, Sérgio? Sendo um comerciante, sendo um cara que fazia doações, porque o comerciante, a partir do momento que está ali na frente, vem muita gente, pediu para o bingo, para isso, para aquilo, né? Como é que tu conseguiu ser comerciante, trabalhar voluntariamente e ser político? Porque o político tem aquela pecha de que ele é político e eu vou lá pedir. Como é que tu conseguiu separar isso em compartimentos hermeticamente fechados e resolvidos em cada um? O fato de, quando eu estava na política e também na empresa, isso tem um preço alto, porque tu está muito exposto, está 100% exposto através da atividade política e também na empresa, e algumas pessoas acabam misturando as coisas. Então, mas são poucas, né? São poucas, graças a Deus, mas misturam, por exemplo,
se você tomou uma atitude política que não foi tão bem aceita junto à comunidade, então acaba refletindo no teu negócio, na tua empresa. Então essa parte ruim daí. A parte boa, Glacier, e os telespectadores vão entender o que eu estou falando, a parte boa de eu ter estado presente na política já, é de que hoje... Foi presidente de Câmara, foi vereador. Fui presidente da Câmara 2 vezes, foi 16 anos de política e eu parei por conta, não fui parado. Mas tu não parou, né? Isso é importante. Tu não parou. Não, mas tipo... Sim, na linha de frente. Na linha de frente, é. Sérgio, olha no marcador que quantos minutos? Na verdade... 40 minutos, 40 anos. Incrível, é verdade. Isso foi programado. Boa. Foi programado. Gostei. Então, a parte boa da política é assim, quando abriu a primeira rua no bairro 1º de Maio, eu estava presente. Quando abriu a primeira rua do Monte Verde, eu e o ex-prefeito já falecido, Clóvis Anfeliz, estávamos lá ao lado do trator que abriu a primeira rua do Monte Verde. Então, as duas primeiras casas que foram construídas no bairro 1º de Maio, do seu Posse, do seu Paredes, foram construídas na minha loja. Então, hoje também vem um cliente lá do outro lado da cidade, vamos pegar lá no extremo da linha Jacinto. Eu sei onde é que ele mora, eu sei como é a casa dele, porque há muitos anos atrás, quando eu era candidato a vereador, nós percorríamos todo o município de casa em casa. Então isso me gerou uma aproximação com as pessoas, uma facilidade de me comunicar com as pessoas muito bacana. Então, e sabendo dizer não na hora que tinha que dizer não. Claro, às vezes na vida... Separando as coisas, né? Quem está me ouvindo sabe que às vezes na vida tem que saber dizer não para algumas situações. Normal. Às vezes acontece. Também às vezes um não, ele gera um desconforto com um amigo. Porque, parece que o ser humano ele não foi programado para o não, né? O cérebro não ele foi programado, é que nem a criança, você diz não para uma criança, ela quebra o brinquedo. Como ela não pode bater em você e nem se insurgir contra você, porque você é grandão, a criança pequenininha, então o que ela faz? Ela se vinga quebrando o brinquedo, né? Mas a parte boa então é essa aí, Glacier, telespectadores. Relacionamentos. Não tenha dúvida. Tem bairros, o bairro industrial, por exemplo, nós participamos de quando foram instaladas, quando construíram as primeiras casas no bairro industrial, não tinha luz nem água. Tinha uma dificuldade de puxar luz e água para lá. O bairro América, por exemplo, foi um bairro que foi feito por um loteador que teve dificuldades em concluir o loteamento, né? Não o proprietário das terras, o loteador. Ele teve dificuldade em concluir o loteamento. Hoje está um bairro maravilhoso. Bonito. E assim você pode citar todos os bairros. A explosão do bairro Bela Vista. Aí já emendou lá na direção até o São João, né? Um bairro incrível. E assim o cinquentenário, participamos da abertura da primeira rua. Na época eu era vereador, eu me lembro que foi aprovado aquele loteamento com ruas mais estreitas para caberem mais lotes e tal. Na época era uma solução, hoje o pessoal reclama que a rua é estreita, mas na época foi uma solução encontrada. Encontrou acolheu mais pessoas. Acolheu mais pessoas. Então, participar dessa história, meu apresentador e telespectadores, não tem preço, é uma coisa bonita. Tem história nessa história. Claro, saber que o morador tal do bairro industrial mora na rua Carlos Barbosa e eu já fui na casa dele tomar chimarrão. Olha só. Sabe? E assim todos os bairros. Isso é muito lindo. Isso é uma história que poucas pessoas têm para contar. Isso aí. E isso também me ajuda muito no meu relacionamento comercial com as pessoas. Certeza. Porque você fica mais contente, mais como é que eu vou dizer? Entrosamento. Você se sente mais em casa na hora de fazer um negócio com uma pessoa conhecida do que com uma pessoa que você nem sabe o nome. Então eu acho que isso me abriu muitas portas, inclusive na empresa, para que ela crescesse e estivesse no patamar que está hoje.
44 minutos. Muito obrigado pela sua presença e que continue no mínimo mais 40 anos. Obrigado pela oportunidade. Eu posso fazer um agradecimento? Todos que tu quiser. Isso. Então, agradecer a Deus pela saúde e pela coragem de estar entre as 5% das empresas brasileiras. Eu acho que não passa muito de 5%, que passa dos 40 anos. Então, que bom que Deus nos deu essa oportunidade. E também de conversar com vocês. Esses 40 anos de empresa, eles só foram possíveis porque funcionários e clientes nos prestigiaram até hoje, estiveram conosco. Então, continuem conosco, com a proteção de Deus, saúde para todos e vamos em frente. Parabéns. Obrigado a todos. Parabéns.